you get to hear me now. If you get to hear me now. Bom dia a todos, né? Pessoal, a gente tinha planejado o curso, né? A gente tinha ido umas 4, 5 vezes agora em dezembro na UFRA para ver a questão como é que tinha retornar às aulas, né? Então, a priori, nós teríamos um laboratório para aquelas pessoas que não tivesse computador pudesse usar na UFRA. Mas a turma de vocês especificamente, ela tem uma diferença, né? Porque como é engenharia de pesca, o pessoal da pesca já reservou um laboratório para vocês. Então, durante essa semana eu tinha falado com o Parisi, porque após a minha aula é a aula do Parisi. Então, o Parisi tinha dito que ia começar com aula prática. E aí, o que acontece? A gente ia se complicar com isso aí. Então, eu conversei com o Parisi. Então, ele vai, teoricamente, a aula de hoje vai ser prática, né? Ele falou com vocês isso? Ou prática não, teórica. Alô? Alô, pessoal? Alô, pessoal? Opa, Todo mundo dormindo ainda, é? quase. Imagina, hein? Então, a aula será só teórica hoje, tá? Do Parisi. Só que o Parisi está doido para dar aula prática, pelo jeito. Está doido para pegar Covid também. E aí o que acontece? Eu falei com ele e aí ele ficou de, de dar aula teórica hoje, tá? Mas ele já queria começar com a aula prática hoje. E aí eu disse para ele assim, ó, que para a gente, na nossa situação, na aula de quarta-feira, seria muito complicado eu exigir de vocês estarem no laboratório e depois vocês caírem correndo para a aula do Parisi, né? Para chegar às 7h30 na UFRA, putz, vocês tem cara que dorme muito aí, né? Ia ser complicado. Então, o que eu combinei com ele? Quando ele for começar a dar aula teórica, dar aula prática, desculpa, a gente vai fazer um esquema de a cada 2 aulas dele, eu vou dar as minhas aulas de quarta-feira, eu vou ceder o meu horário para ele. E aí, a cada 2 semanas, uma outra quarta, a terceira quarta seria só minha. Aí eu ficaria com a quarta todinha para mim. E aí, assim como eu vou deixar aí, como o horário dele tem mais horas, né? São 4 horas, então a gente faria esse esquema. Então, a cada 2 aulas dele, 2 semanas para ele, uma semana é minha. E aí eu ficaria com a quarta todo dia para mim e vocês não precisariam ir para a UFRA nesse dia. Somente para a aula do Parisi. Então a gente pode fechar assim, pode? Tá bom para vocês assim? Porque uma coisa, eu tentei também inverter meu horário com o dele. Mas também não ia dar certo, porque vocês iam estar na UFRA também, e, enfim. E chove, e vocês vão ficar suados, né? E vão para o laboratório. Então achei melhor a gente fazer esse esquema de 2 semanas para ele, uma semana para mim, e a gente resolve isso aí, fica melhor, bom para todo mundo. Aí fica com mais tempo para ele e a gente tem mais tempo para a gente fazer nossas coisas também. Então, a gente faz dessa forma aqui, tá legal? A semana que o Parisi for
da aula prática, a gente já começa a aplicar essa regrazinha aí. A gente marca aí as nossas quartas. A gente marca nossas quartas para que a gente possa ter programado essas quartas que a gente vai utilizar, né? Vai utilizar para a nossa disciplina. Beleza? Então fechou isso aí. Então já ficam avisados aí. Se tem alguém que entrou por último e não colocou e-mail, né? Por favor, coloque e-mail aqui, por favor, aqui no chat para poder cadastrar aqui no nosso Google Meet, para que vocês entrem e não precisem estar aqui para eu estar habilitando vocês durante a aula, né? Aí vocês já entram direto na disciplina. Tem mais alguém? Já está todo mundo aqui? Então quem entrar depois, manda pelo WhatsApp ou manda por aqui, aí talvez no final aí eu te consiga colocar todo mundo. Beleza. Então vamos lá. A gente resolveu começar do zero, tá? Então a nossa disciplina vai começar do zero, nada que foi visto, esquece que a gente... Olha, já esqueceu mesmo, né? A gente já esqueceu tudo que se falou nas aulas que a gente começou em fevereiro, março, sei lá. Então a gente vai começar do zero aqui, beleza? Então vocês vão ver que a gente vai repetir as coisas, mas porque eu acho melhor a gente começar do zero do que tentar resgatar alguma coisa que ninguém lembra nem por onde passou. Tá certo? Então vamos lá. A questão do áudio e do som, quando a gente estiver explicando, né? Vocês, por favor, deixem as câmeras e os microfones desligados, tá? Só liga quando for fazer pergunta, né? Quando tiver alguma coisa. Aqui no Google Meeting, tem um tal de levantar a mão, tá? Levantar a mão quer dizer, quer fazer uma pergunta. Então, as viagens que tu não fizeste também nem vai fazer, pelo jeito, Pablo. Então aí vocês podem usar esse recurso de levantar a mão, só que é o seguinte, o levantar a mão nem sempre eu estou olhando aqui para essa tela aqui, tá? Então vocês, por favor, aí usem o áudio para fazer a pergunta, que para mim é mais fácil, tá? Atender. Então, com qualquer pergunta, pode ligar o áudio, né? E fazer a pergunta, que para mim é melhor pelo áudio. Então, vamos lá. Então, a nossa disciplina aqui de ambiente aquático, na geologia de ambiente aquático, ela é a mesma geologia geral, praticamente, tá? Não muda nada, praticamente. Só o foco na hora de algumas coisas que eu dou foco para ambientes aquáticos, mas o conteúdo é o mesmo. As nossas aulas em vermelho aqui são quarta de 7h30 a 9h30, sexta de 10h30 a 13h30. Esse horário aqui, maldito que fizeram aqui, maluco aqui, quem fez esse horário doido. A gente está acostumado a ministrar aulas remotamente, tá? Só que
o meu público, o meu alvo é outro, é um pouco diferente daqui do nosso esquema aqui, porque no meu caso é mais aulas práticas, aula de informática, aula de software. E em aula de software, e as pessoas que entram, elas estão motivadas, ou seja, elas entram porque quiseram entrar. Isso é uma grande diferença de você, assim, pelo menos eu vejo, né? Então, do pessoal que, de uma disciplina da universidade, assim, que eu vejo que o pessoal se matricula, mas muita gente às vezes nem gosta de geologia, nem gosta, né? O pessoal tá dormindo, né? Então, o pessoal não fica muito motivado, né? É diferente de um curso que o cara paga para entrar, né? O cara paga para entrar e quer aprender. Então, ele fica mais motivado. Apesar de vocês estarem pagando para assistir essa aula, mas não diretamente, mas vocês não sentem no bolso, né? Enfim, é diferente. Então, o pessoal, na aula daqui da universidade, normalmente o pessoal fica meio apático, não interage, pouca interação, né? Vocês fizeram, alguém daqui fez aquele curso comigo agora no PLS, da turma de vocês? Você fez, Ramon? Eu não fiz, professor. Não, né? Pois é, então no PLS foi mais ou menos isso, né? Então, pegando o gancho do PLS, então a gente teve alguns percalços aí. Enfim, a disciplina de vocês ela é muito mais teórica neste momento. Na verdade, a gente pode ter aulas práticas, mas as nossas aulas práticas, a gente está dependendo se o pessoal tiver vacinado, se eu tiver vacinado, se tiver uma condição epidemiológica favorável, né? Agora, se tiver como está agora o vírus perambulando aí, todo mundo pegando e morrendo aí direto aí, ninguém vai se arriscar a ir para a UFRA, tá? Ninguém quer correr o risco. Para vocês terem uma ideia, lá na primeira, não sei se eu falei para vocês, mas lá em fevereiro, início de março, fevereiro, eu dei aula para vocês com febre. Aquela febre possivelmente era da Covid. Eu não sei se era Covid, mas pode ser que seja Covid naquela época. Então, não sei se alguém pegou Covid naquela época. Isso é até uma questão de eu perguntar para vocês, se alguém pegou Covid logo naquele início daquelas aulas. Porque eu estava com febre e fui dar aula para vocês, pensando que é uma gripe normal, um mal-estar. Não, em junho não, mas tinha que ser naquele período lá. Tu estava sentado na frente, Dantas? Porque eu tentei me isolar, mesmo não achando que era Covid, eu tentei me isolar de vocês e tal. Mas eu não sabia que era Covid, entendeu? Eu não sabia que era Covid e nem achava que era Covid, porque nem sabia que a Covid já estava rodando aqui em Belém. Então, naquele período lá, nem máscara a gente estava usando ainda, né? Enfim. Então, olha o risco que a gente corre. Eu não sei, eu não senti nada, né? Eu senti só febre e dor no corpo. Somente isso, mas não sei e como eu tinha comorbidade, não sei se para mim seria pior, né? Então, não sei se eu peguei ou não, porque eu não fiz exame. Mas, de qualquer forma, eu continuo com isolamento social, continuo fazendo todos os esquemas de segurança e tal, né? Álcool gel, máscara, enfim. Eu continuo seguindo. Então, olha o risco que te corre aí. E você tem um período que você não está sentindo nada, mas está transmitindo. Então, vocês podem pegar aí coronavírus e estar transmitindo aí um para o outro, né? Então, nós temos que ter esse cuidado aí. Então, o que acontece? Durante o semestre, hoje a gente vai só conversar, né, fazer algumas coisas aqui, para tentar passar para vocês algumas informações. Então,
é, é comum, é normal que a gente tenha problema oriundo da metodologia usada, problema de informática, problema de conexão, problemas em geral, né? Então eu peço para vocês que, e vocês têm que me ajudar nisso, tá? Se vocês estiverem com problema com a relação à minha disciplina, falem para mim, pessoal, olha, tá dando certo isso aqui, porque assim, assim, assado. E aí a gente tenta arrumar, tá? Então, primeiramente, fala comigo, tá certo? Fale comigo para a gente tentar solucionar os problemas. Tudo que ocorrer aqui na nossa disciplina, tente falar comigo que a gente tenta solucionar o problema da melhor forma possível, tá legal? Então a gente sempre tenta trabalhar assim para que a gente consiga harmoniosamente trabalhar aqui na nossa disciplina, tá? Porque problemas vão ter, né? Para mim é muito complicado. Eu tô vendo aqui um bando de caretinha aqui na, na, aqui no Google Meet, mas eu não sei se o pessoal está acordado, se está ativo, se não está ativo, entendeu? Então, é diferente, sabe? Então, é diferente. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem nisso, tá? A construir essa disciplina de forma que seja bom para todo mundo, beleza? Então, qualquer problema, fala comigo, né? Ah, tem vergonha? Manda mensagem, manda algum, né? Entre em contato, manda uma forma para que eu me oriente a tomar melhores decisões aqui da nossa turma, tá legal? A metodologia que a gente vai usar, vocês já viram, né, que o nosso plano de ensino está lá já no SIGA. Eu já coloquei lá no SIGA, nosso plano de ensino, tá tudo lá. Então, o SIGA vai ser o nosso ambiente virtual de controle e tal da nossa disciplina, tá? Vocês podem mandar mensagem, mas eu, honestamente, não mando mensagem pelo SIGA, porque às vezes tem mensagem que o cara manda, eu só vou ver no outro semestre. E às vezes eu nem acesso aquele e-mail do SIGA. Então, manda mensagem. O que está acontecendo aqui, cara? Tá ativado aqui o translate aqui. A legenda. Habilitar aqui a legenda. Aquele grupo, vocês podem cadastrar vocês lá naquele grupo. Criar um grupo de pesca, né? Vocês podem criar um grupo e me adicionar lá, que a gente pode usar lá. Eu acho que aquele é de pesca, de cartográfica, mas não tem problema não. Era mais para manter contato com a gente se comunicar, entendeu? Ali é mais para comunicação geral. Aí vocês podem usar aquele grupo lá, não tem problema algum. Só para a gente avisar alguma coisa assim, né? Algum recado assim, enfim. A gente pode usar aquele grupo sem problema. A gente não tem problema em usar aquele grupo. Então, as nossas aulas, elas vão ser gravadas, elas estão sendo gravadas, tá legal? Mas eu confesso para vocês que as duas primeiras aulas que eu dei agora, as de ontem, eu tentei gravar e acabou não gravando. Talvez a primeira conseguiu gravar, mas enfim, a internet caiu durante a aula e caiu várias vezes e eu acho que deu problema na hora de salvar aqui. Então, eu não, infelizmente a UFRA paga o Google Education e ela desabilita o Drive do Google pra gente. Porque o cara acha que a gente gravando as coisas no Google Drive perde a questão de segurança intelectual, porra. Tem cada ideia, as pessoas. Enfim, a nossa aula não tem mistério, não tem segredo nenhum, não tem nada confidencial, não tem nada de proteção intelectual. Ela pode estar disponível para qualquer um, sem problema algum, tá legal? Então, mas infelizmente o animalzinho que decidiu não habilitar o Drive, porque com o Drive habilitado eu poderia estar gravando essa minha aula no Drive direto. Acabava a aula, estava salvo já no Drive, lá e disponibilizava para vocês. Então, como o Drive não está habilitado,
eu tenho que gravar a minha tela, arrumar aqui e jogar no YouTube. Isso demora mais ou menos umas 3, 4 horas após a aula. O tempo que leva para fazer essa coisa de gravar. Então, além da aula da gente, a gente dá aula, ainda tem que passar umas 3 a 4 horas processando para guardar as coisas no YouTube. Mas, de qualquer forma, a gente deixa lá no YouTube as informações lá, tá? Nós vamos ter aulas síncronas, essa aula aqui agora, que é uma aula síncrona, ou seja, ao vivo, a gente está interagindo, está conversando. Nós vamos ter aula assíncrona, ou seja, eu vou gravar uma aula e deixar aqui para vocês assistirem no horário da nossa aula, tá? Então tem essas duas aulas aqui, as aulas síncronas e assíncronas. Normalmente a gente vai passar vídeos para vocês assistirem, tá? Então, eu digo, ó, assiste esses vídeos lá. Aí vocês vão ter que assistir esses vídeos aí. A gente vai usar muito esse recurso dos vídeos, tá? Como uma ferramenta de aprendizagem, porque mesmo que eu me esforce para mostrar algumas ferramentas, o vídeo com efeitos especiais, enfim, é muito mais fácil vocês entenderem as coisas do que eu explicando sem o devido recurso. Então, o recurso que a gente vai ter é os vídeos, tá? Que a gente vai utilizar para vocês assistirem. Mesmo porque as nossas aulas, ela vai ter um período curto. Nós temos um período curto de aula. Aulas síncronas. De uma hora e meia, no máximo 2 horas. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo por causa da internet de vocês, enfim. A regra diz que a gente tem aula no máximo de 1 hora e meia, 2 horas, no máximo 2 horas já está pulando. Então, 2 horas vai ser o nosso horário máximo de aula. Síncrona, né? Aí a gente vai ter as aulas assíncronas, que é os vídeos que a gente vai estar gravando das aulas para vocês. Beleza? Então, a gente vai ter essas duas modalidades. Então, nós temos o link do YouTube, onde eu vou gravar essas aulas. E aí, eu peço para vocês que se inscrevam lá no canal, porque eu vou tentar lá no canal habilitar vídeos exclusivos para vocês. Vídeo dessas nossas aulas, às vezes vão estar exclusivos para vocês, porque tem vídeos que são chatos, né? Pô, tem vídeos que são chatos de aula, assim, que não interessa para a pessoa que não é da disciplina. Aí, pô, o cara reclama, vídeo não está editado, vídeo não sei o que. O cara enche o saco escrevendo coisa lá que não tem nada a ver. Então, eu vou deixar específico para vocês esses vídeos. Então, eu preciso que vocês se inscrevam no canal para montar um grupo lá para enviar para vocês essas mensagens, tá? Então, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês aqui. Copiar. E esse aqui é o link do canal, tá bom? Tá. E nós temos o Google Meet, que é nas nossas aulas síncronas, né? Que é esse link aqui. E aí o que acontece? Durante as nossas aulas, as aulas síncronas, a gente vai estar ali online, e aí eu vou passar um vídeo, um exercício, uma tarefa para vocês fazerem após a minha aula. Essas tarefas que eu vou pedir para vocês fazerem após a minha aula, vocês vão ver lá, vocês vão assistir o vídeo, mas eu vou estar aqui até o final da aula, tá? Então, até o final da aula, eu vou estar aqui presente no meeting para tirar dúvida, para questionamentos, para vocês consultarem, para vocês, enfim, o que vocês quiserem fazer. Então, durante o período das nossas aulas, mesmo eu não estando dando aula síncrona para vocês, eu vou estar aqui para tirar dúvida de vocês, para interagir com vocês. E também nós temos o grupo do WhatsApp, que é para manter essa comunicação mais direta, tá? Enfim, a gente vai ter esse grupo lá.
a ementa, a gente vai ver todos esses assuntos, tá? Introdução, formação do universo, enfim. Todos esses assuntos referentes à questão de geologia é muito vasto, tá legal? É muito amplo esses assuntos. É uma tarefa muito árdua mostrar tudo isso, porque às vezes nem dá tempo de a gente mostrar tudo do jeito que tem que mostrar, por ser muito conteúdo, tá? Então, nossa aula de hoje é mostrar o plano de ensino, calendário de prova, enfim. Essa é a nossa aula 1. Então, o objetivo para a gente aqui é mostrar esses conhecimentos geológicos, né? Introduzir vocês a geologia, né? Para que vocês consigam, na elaboração de programas e projetos, né? Diagnósticos e soluções para problemas de engenharia de pesca, né? O foco vai ser na engenharia de pesca, com as questões ambientais e tal. Garantir para vocês o conhecimento, né? Desses processos geológicos, para que vocês, na hora de escrever o processo, os projetos de vocês levem em consideração esses processos geológicos deles e os efeitos que eles causam no meio ambiente, né? Então, é por isso que vocês devem entender um pouco de geologia para vocês entenderem, né? Na hora que vocês vão fazer um lago para criação de peixe, por exemplo, vamos lá, supor aí, e você tem que entender qual é a rocha que tu está inserindo, que tu está cavando lá para fazer esse lago aí que tu vai usar, para entender algumas coisas que podem estar ocorrendo no teu lago que tu tem que saber. Por exemplo, o teu lago, tu enche de água e ele tá infiltrando muito, né? Então, ou seja, pega uma rocha fraturada pra caramba e tu quer fazer um lago, aí não vai rolar. Então, ou então tu vai fazer de uma rocha calcária e acaba dando muita reação química, gerando um pH diferente do pH que o peixe precisa. Então, tu tens que saber que a rocha que tu estás inserindo o teu lago para criação, ela não é um ambiente uma rocha que vai interagir com a água e vai ter uma reação química que vai gerar um pH diferente lá e pode ocasionar de até matar os peixes em função de uma alteração de pH inapropriado para aquela espécie daquele peixe. Então, por isso que a gente tem que entender um pouco de geologia em função dessas coisas. Beleza? Com relação às nossas notas, ela vai seguir o esquema aqui da UFRA, né? Normal. Tá? Então, segue essa resolução 243 aí de 2015. NAP 1, NAP 2, prova substitutiva, mas o NAF. Tá? O NAP 1, NAP 2 e o PS, as 3 notas separadas. A menor nota cai fora, fica só as duas, para ver se o cara é aprovado ou não. Aí tem um detalhe, pessoal, com relação à presença. Normalmente nas aulas presenciais, né, é obrigatória a presença de 75% de frequência. Aqui na nossa disciplina, o que a gente vai fazer? Durante a gente vai contabilizar ambientes aquáticos. A gente vai contabilizar a presença de vocês, tá? Só que o que acontece? A gente não vai reprovar ninguém por falta, tá? Ninguém vai ser reprovado por falta. Aí eu posso estar até mentindo para vocês que eu posso reprovar sim. Eu vou dizer em que condições eu posso reprovar um aluno por falta. Então, o que acontece? Durante a aula, 2 ou 3 vezes eu vou fazer uma lista como essa aqui. Ó. É uma lista que ele gera automaticamente, tá?
Todo mundo que está na aula agora está presente nessa lista aí? Dá uma olhada aí. Alguém que esteja agora presente não consta nessa lista? São 26, tá certo, é isso mesmo. Então tá todo mundo aí. Então, durante a aula eu vou fazer essa busca aqui, tá? Com relação à presença de vocês na sala de aula. Pois bem, o que acontece? Por exemplo, se você participou de alguma aula, se você fez algum exercício, participou dos testes, enfim, participou dessas coisas, você não vai ser reprovado nunca durante essa disciplina aqui. Agora, se tu não apareceu em nenhuma aula, não fez nenhum teste, não fez nada, zero, aí eu vou te reprovar por falta. Então, só a pessoa que nunca participou. Então, só pelo fato de vocês estarem nessa aula de hoje, vocês já não vão ficar reprovados na minha disciplina. Porque já consta, vocês já vieram alguma vez na minha disciplina. Então, só vai ficar reprovado aquele que nunca apareceu, nunca fez nada, nunca fez uma prova, não fez nada. Então, essas pessoas vão ser reprovadas por falta. Fechado? Então, vocês que estão aqui na aula de hoje, vocês não vão ser reprovados por falta. Isso eu garanto para vocês. Então, aí, se a pessoa... o que acontece é o seguinte. A gente tem a prova, o NAP 1, o NAP 2 e a prova substitutiva. Na verdade, são provas... Ela consta de uma prova teórica, tá? Ou prática, mas enfim, ela consta de uma prova, essa prova vai de 50%. E durante as nossas aulas, a gente vai aplicar testes de trabalhos, seminários, enfim, a gente vai fazer coisas, trabalhos e tal, que vão valer, a média de todos esses trabalhos vai de 50%. Eu vou mostrar aqui rapidamente da disciplina que eu ministrei para o pessoal do semestre passado, na PLS, só para vocês entenderem como é que funciona. Né? Só lembrando que dessa vez, diferente do PLS, quem ficar reprovado vai constar a reprovação no histórico. Porque no PLS só apareceu aqui no PLS, só apareceu as pessoas que foram aprovadas. Né? Então aqui na nossa disciplina aqui, ó, por exemplo, olha como é que funciona. Vocês estão vendo aí vocês conseguem ver aí a lista aqui da turma do mês passado? Sim, professor. Tá. Então repara só, eu tenho o NAP 1, que esse NAP 1 aqui é a prova, e eu tenho todas essas coisas aqui que são todas essas provas anteriores são testes que eu passo durante as aulas, tá? No PLS foi encurtado, tá? Foi encurtado, então a gente não teve muito aqui. Então, mas normalmente vai ser assim, ó. Vocês vão ter vários testes e a gente vai pegar a média desses testes e vai atribuir a nota em peso 50% do NAP 1. Essa nota do NAP 1 tem peso 50%, então soma os 50% da média dessas notas aqui, mais os 50% dessa nota aqui, aí tu tem a nota final. Tá? Então repara aqui, ó, aqui a nossa colega aqui, ó, tirou 10 na primeira, 3, 3, 3, 9. Mesmo ela tirando 3, 3, 3, mas como ela tirou 10 e 9 aqui, e ela tirou 6.4 na prova do NAP 1, ela ficou com a média 6. Porque essas duas notas aqui, ó, levantaram a média dela. Em vez de eu passar só uma teste, ela podia ter tirado 3, 3,6, aí ia dar uma média muito baixa. A gente prefere adotar esse esquema, né? É claro que a tendência é a pessoa diminuir para não ficar com 10, né? Porque são várias provas, mas em compensação a média dela fica sempre mais alta.
tá? A média dela fica sempre mais alta. Por exemplo, aqui o cara tirou 0 aqui, ó. Mesmo ele tirando 0, a nota dele ficou 6,8. Mesmo ele tirando 0 num dos testes. Aqui o cara tirou aqui, ó, 2 zeros, ó. 2 zeros e conseguiu levantar aqui a nota dele. Então, é uma maneira que a gente tem de deixar a nota de vocês, elevar a nota de vocês, deixar uma média mais alta do que se fosse passar só uma prova. Tá legal? E é bem facinho, não é nada de complicado aqui, tá? Aqui porque o pessoal vacilou mesmo que não estudava mesmo, mas é bem tranquilo mesmo, tá? Beleza. Já falei sobre isso. Então aqui são as nossas datas das nossas provas, tá? Gostaria que vocês anotassem aí as datas das nossas provas, para que ela não seja coincidente com as outras provas dos outros professores, né? Para tentar depois mudar. Se caso já tenha marcado uma prova, vocês já conseguiram marcar alguma prova com algum professor? Só tem algumas no plano, professor, eu ainda não anotei tudo. Tá, mas aí então as nossas provas vão ser nessas datas aí, tá legal? Dia 23 de fevereiro, 6 de abril, 13 de abril e 27 de abril. Abril nós vamos ter 3 provas. Então é o seguinte, por mais que a gente não vá cobrar a presença, tá? Não vai reprovar pela falta, né, de vocês, a gente não vai reprovar pela falta, mas é importante que vocês vocês não faltem às minhas aulas, porque durante as aulas a gente vai fazer avaliações, essas avaliações valem nota. E nessas avaliações não tem como a gente não tem segunda chamada, tá? Então vocês quando forem fiquem atentos com a questão dos testes que são são feitos durante nossa aula, tá? Do nosso horário aqui de aula, tá? Então fique atento. Agora as aulas, por exemplo, quando as aulas, se eu passo uma aula assíncrona, né, um vídeo que eu gravei a aula e deixei para vocês assistirem, ou pego um vídeo qualquer e peço para vocês assistirem aquele vídeo. Normalmente são filmes, são vídeos bem elaborados e tal. Eu posso depois, na próxima aula, passar questões sobre aqueles vídeos. Eu posso não, eu vou fazer. Entendeu? Eu vou dizer que eu vou fazer. Então, se eu passar um vídeo para vocês, vocês assistem, fazem anotações, tirem suas dúvidas. E, infelizmente, eu vou tentar ver se a gente consegue ver esses vídeos juntos. Ontem eu estava testando aqui o áudio e não... Eu vou testar com vocês aqui para ver se vocês escutam. Vou botar uma música aqui para ver se vocês escutam o áudio que está rolando. Porque ontem o pessoal não escutou. Vocês conseguem escutar o áudio? Vocês conseguem escutar o áudio aí, pessoal, da música? Não. Não, professor. Pois é. Não. Tá parando o vídeo. Tá, eu tô tirando o vídeo. Então é isso. Então, por exemplo, fazer o vídeo por aqui não vai rolar. Então eu prefiro jogar o link para vocês no YouTube e vocês assistem por lá. Tá legal? Eu acho que vai ser mais produtivo e vocês vão ter o link direto, em vez de eu rolar aqui e tentar passar para vocês.
E pelo YouTube vai ser mais fácil vocês assistirem também, vai ser mais direto e com menos falha. Bom, já anotaram aqui as datas das provas? Então vamos seguir aqui. Ah, desculpa, pessoal, desculpa. Essa aula aqui é da Geologia Geral. Aqui que é a Geologia de ambientes aquáticos, tá? Desculpa. Desculpa. Essa aqui que é a da turma de vocês, tá? É 24 de fevereiro, 31 de março, 14 de abril e 23 de abril. Tá? Então, NAP1 vai ser no dia 24 de fevereiro, NAP2 31 de março, a substitutiva 14 de 4 e o NAF vai ser no dia 23 do 4. Tá? Evitem, se eu passar um trabalho, evitem plágio, tá, pessoal? Plágio eu vou considerar uma falta gravíssima. E ao meu entender, gravíssima quer dizer 0, tá? Então evitem plágio, tá bom? Escreve com suas palavras, modifica, mas não faz plágio. O livro que a gente vai adotar é o livro do José Henrique Pop, tá? Geologia Geral, esse aqui. Mas todo o material que eu vou passar para vocês, todo sem exceção, você não precisa ir para a biblioteca, eu vou passar aqui no Siga A, e vocês poderão ler dos PDFs no material que eu passar para vocês. Você não precisa ir na biblioteca, também porque a biblioteca deve estar fechada nesse período. Então, todo o material de referência que eu for precisar, eu vou disponibilizar para vocês aqui. Tá legal? Então, nessa aula de hoje aqui, que esse capítulo, esse material de aula de hoje e das próximas 2 ou 3 aulas, talvez, tá? O material são assuntos que estão relacionados a esses capítulos, desses livros, dessa matéria, desse volume 20 do American Brazil Scientific, que tem lá um item da formação do universo, tá? Enfim, mas o livro básico mesmo é a Geologia Geral, tá? Se ler esse aqui já está de boa, tá? Tem o Decifrando a Terra, o capítulo 1, tem o Para Entender a Terra, capítulo 1. Então esses assuntos estão sendo abordados nesses capítulos aqui, desses 3 livros aqui, e nessa matéria aqui, dessa revista. Então, com relação aos princípios científicos, né? Então, o universo, ele, desde a sua origem, tá? Ele é regido, tá? Por leis, né? Ele segue fielmente essas leis, tá? E essas regras, elas são imutáveis. São regras imutáveis, o que quer dizer, elas não mudam com o passar do tempo. Ou seja, as leis da física que se fazem valer hoje são as mesmas leis que se fizeram valer na origem do universo. Pelo menos até hoje, né, a gente pensa dessa forma. Pode ser que desculpa que tenha sido ela se alterou com o passar dos anos. Mas até hoje, o que a gente sabe é que as leis que regem o universo, as leis físicas e químicas, enfim, todas as leis matemáticas, todas essas leis, elas são governadas, né, o universo é governado por essas leis e elas são imutáveis. São regras imutáveis. Elas não mudam com o passar do tempo. Então, desde lá da origem do universo até hoje, essas leis elas continuam valendo, seguindo as mesmas condições, né? As leis. Então, quando a gente fala em geologia, né? Geologia literalmente é o estudo da Terra, né? Da sua origem, transformação, através das observações das rochas, das paisagens, enfim. Então, geologia é o estudo das rochas.
É uma das ciências uma das mais antigas, né, que o homem tem feito, né, nos estudos. Porque desde a sua origem, lá do homem pré-histórico, lá desde, né, o homem observava muito a questão dele e o meio ambiente, né, do ambiente que estava inserido. Então ele observava e os materiais que a terra dava para ele, né, os bens minerais. Então, seja ele o petróleo que dava o fogo, né, seja ele as pedras preciosas, seja ele os metais, enfim, o homem sempre se sentiu atraído por essas coisas provenientes da terra, né, e valorizar isso, né. Então, valorizava bastante e valoriza bastante esses bens que eles encontram na natureza. Como são bens normalmente raros de se achar, né, como são bens raros de se achar na natureza, e são bens que, vou dar o exemplo do ouro. O ouro, além de ser raro, tem a sua beleza, né, e tem suas propriedades física e química, né, que faz com que ele tenha um certo agregado ali, um valor econômico. Então, como ele era raro, ele era um produto que era usado para que não enferrujava, né, não oxidava, e pela cor, e foi usado como adereços, né? Então, como joias, como, enfim, né? Como é que chama? Coroas, né? Fazer as coroas de ouro, enfim. As pessoas ricas usavam muito, né? Para mostrar poder, porque o ouro sempre foi caro, né? Desde a sua origem era caro encontrar, como era caro de encontrar e era caro para se fazer, então era agregado a ele um valor econômico muito alto. Então, desde lá do início, primeiro começou com sal, né? O sal de cozinha. Para vocês terem uma ideia, o sal de cozinha, as pessoas ganhavam o seu trabalho, né, por sal. Então, por isso que é salário. Então, o cara recebia uma porção de sal como fruto do seu trabalho. Era a primeira moeda que teve no mundo foi o sal. Então, a pessoa ganhava em sal e aí ela convertia sal em outras coisas, trocava o sal por outras coisas. Porque o sal era difícil de se fazer, de se achar e tal. Então, o sal foi a primeira bem mineral, né? Que serviu como base de moeda, né? A parte monetária do negócio foi o sal. Aí depois, quando o sal ficou fácil de se achar, né? A salinha, o homem começou a descobrir. Aí, com o tempo, passou a se desvalorizar e aí o ouro partiu para ser a moeda principal. O ouro partiu a ser a moeda principal no mundo. Então, o que acontece? Então, hoje, até a década de 50, 60, as emissões de moedas, então o mundo inteiro ficou fazendo o seguinte, ó, a gente vai emitir moeda, então, por exemplo, se eu comprei uma barra de ouro, então a empresa ela comprou uma barra de ouro. Essa barra de ouro, ela pesa meio quilo, ela equivale a 500 mil reais. Então, esse 500 mil reais, eu pego essa barra de ouro, eu deposito ela no meu banco central, ela fica guardadinha do meu banco central, eu não posso mexer nessa barra de ouro, e emito 500 mil reais em moeda de papel. Então, para cada grana em papel que está rolando no mercado, essa grana corresponde a um ouro que está guardado em algum canto do Brasil, do mundo. Depende da moeda. Então, o mundo sempre trabalhou, né, com a moeda ouro. Então, o ouro, as reservas, né, de ouro, elas equivalem ao que o cara tem de moeda em papel rolando solto aí. Deu para entender? Deu sim, professor. Então, só que acontece o seguinte, isso funcionou até os Estados Unidos
mudar essa questão. Então, os Estados Unidos quis adotar a moeda dele como para usar no petrodólar, e as pessoas só poderiam comprar o petróleo com dólar, e ele usou o dólar do petrodólar como como se fosse o ouro, entendeu? Só que aí é o seguinte, o mundo inteiro sabe que os Estados Unidos não emitiu moeda sem ter lastro de ouro. Então, se vocês forem na internet, vocês vão achar aí muita gente falando sobre isso. Que os Estados Unidos emitiu muita grana sem ter lastro de ouro. E parece que eu assisti até um programa essa semana no History falando sobre isso. Porque a Alemanha pediu o ouro que ela tinha depositado nos Estados Unidos. E os Estados Unidos disse, era uma carga enorme de ouro, há um tempo atrás, aí uns 2, 3, 4 anos atrás, e os Estados Unidos não entregou esse ouro de imediato, esperou uns 8 meses para poder entregar esse ouro. Então, eles acreditam que os Estados Unidos não tenham armazenado o ouro que devia ter. Existe um forte nos Estados Unidos, é como se fosse até igual um presídio de proteção máxima lá nos Estados Unidos, que é onde fica, esqueci, rapaz, é o Fort Knox, coisa assim, onde fica todo o ouro dos Estados Unidos. A maioria do ouro dos Estados Unidos está ali armazenado ali. E parece que não existe isso. Há uma conspiração que diz que dentro do Banco Central lá em Nova York tem um banco X que fica na frente, e diz que tem um corredor subterrâneo que os caras levavam ouro de um para o outro para mostrar que tinha ouro. Enfim, são essas conspirações malucas aí que o pessoal fala aí. Mas de fato é que os Estados Unidos não usa lastro de ouro, mas usava petrodólar. Só que os Estados Unidos não tem esse ouro guardado, armazenado. E essa conta vai ter que ser paga brevemente. Então, o fato de ele não ter esse lastro em ouro pode gerar uma crise econômica muito grande lá nos Estados Unidos. Então, eles preferem deixar isso escondido do que causar um problema maior, né? Então, tem essa questão aí. Então, o ouro, os bens minerais sempre foram bens, né? Tem muito valor agregado economicamente, são importantes para os países. Aí nós temos a geologia física, né, que estuda os materiais e os processos que ocorrem na Terra, tanto os processos endógenos, ou seja, dentro da Terra, e os exógenos que ocorrem fora da Terra, né, no ambiente externo da Terra. Nós temos também a geologia histórica, tá? É a geologia que estuda a origem e a evolução do nosso planeta ao longo dos anos. Tentar entender os processos de formação do planeta, como é que se chegaram até hoje, como é que se formaram até aqui, né? Então, é importante isso. Então, geologia, né? Geo, que é terra, né? Geologia aplicada à engenharia e geotecnia. Logia, vem de logos, né? A palavra grega logos, que é ciência ou estudo. A ciência que estuda, né? A geologia é a ciência que estuda a composição química, né? Dos materiais que compõem a Terra, da sua estrutura, né? Existe uma estruturação do planeta. O planeta ele é estruturado, né? Tem camadas diferentes ao longo desde o núcleo até a superfície, então tem certas estruturas, tem estruturas geológicas, enfim, dos processos que ocorrem na Terra, dos processos dinâmicos que ocorrem na Terra, tá? Dos processos formadores, né? Modeladores da Terra e da evolução do planeta Terra até hoje. A geologia também ela é responsável, né? Porque nem tudo é só questões bonitas de história e tal, mas também agregado à geologia tem a questão importante que
que o geólogo desempenha, que é a exploração desses recursos minerais que a Terra tem, né? Então, exploração, diagnóstico, monitoramento dos recursos geológicos naturais do planeta. O diagnóstico, você entender que aquela área não é uma área propícia para instalar uma hidrelétrica, por exemplo. Você vai instalar fazer um lago gigantesco. Então tem que saber se naquela área onde tu vai instalar aquele lago, infelizmente nós temos no Brasil uma situação estável, né? Nós estamos no meio de uma placa tectônica com pouca ocorrência, né? Não inexistente, mas com pouca ocorrência de movimentação tectônica, né? Então a gente não tem muita movimentação tectônica aqui no Brasil. É um ambiente favorável para se instalar esses grandes lagos, né? Principalmente de hidrelétricas, né? Que são bem maiores, mas que imagina você fazer um lago tipo um lago de Tucuruí, do tamanho de Tucuruí, fazer um lago do tamanho de Tucuruí lá na Califórnia, no meio da falha de Santo André. Isso não ia dar certo, né? Porque a primeira movimentação da falha ia romper a barragem e ia causar um transtorno, igual que aconteceu aí em Brumadinho, né? Então ia ser uma confusão, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado aí eu lembro que uma vez eu fui em Altamira, e aí eu fui num recanto, esqueci o nome do cara lá, recanto. Tem um balneário lá, recanto, esqueci o nome do cabo. Do que? Não, recanto do... Oh, caramba. Pera, deixa eu ver aqui. Lá em Altamira tem um balneário muito famoso. Aí, e o cara tem criação de peixe lá. E aí o que acontece? Recanto do Cardoso, tá? Recanto do Cardoso, lá em Altamira. E aí eu fui visitar esse Recanto do Cardoso, ia ter uma reunião lá. E eu disse olha, pô, teve um tempo, o lago é grandão, o lago lá de Recanto do Cardoso. É um lago realmente muito grande. E aí eu perguntei pro cara, disse, pô, teve um lago aqui que rompeu a barragem, né? O cara doido, né? Como é que não toma cuidado? Porra, e era o lago do cara. E eu não sabia, e eu não sabia que era o lago do cara. Porque o lago dele era muito grande. O lago dele era muito grande, eu não imaginava que aquele lago pudesse ter sido rompido um dia. E foi justamente o lago do cara que rompeu. Então, não, por isso que eu falo para vocês têm que tomar cuidado e tem que estar monitorando essas coisas, né? Não pode simplesmente ignorar a geologia. Você não pode ignorar a geologia, né? E acho que é esse lago aqui, deixa eu ver aqui, mostrar para vocês aqui. Então aqui é a cidade de Altamira e o Lago do Cardoso é esse aqui, ó. É esse aqui? Não, não é esse aqui, o lago aqui, não. É um lago maior. Eu não estou enxergando aqui. Porque, na verdade eu não conheço. Devia ser esse lago aqui, na verdade. Enfim, não sei onde é que é. Mas acho que devia ser esse aqui. Fica próximo. Fica próximo a Altamira. Bom, enfim.
Para mim era esse aqui, mas não estou achando. Então, vocês na hora de montar um lago tem que ter essa preocupação, né? Tem que estar monitorando esse lago. O que ocorreu lá em Brumadinho foi, na verdade, eles monitoravam, eles sabiam que ia ter problema e não tomaram as atitudes corretas, né? Então, se tu sabe que tu tá vendo que o negócio está cedendo, está vazando, se tu não toma uma medida de uma precaução, não porque isso envolve custos, né? Então, normalmente as empresas e pessoas, na verdade, ficam preocupadas em gastar aquela grana toda e talvez não fosse gerar, né? Mas era melhor fazer isso do que deixar ocorrer o que ocorreu lá em Brumadinho. Então tem que estar monitorando essas infraestruturas que utilizam esses recursos, né, geológicos, né? Então a geologia tem como objetivo principal, né, como ciência, decifrar a história da Terra, que é marcada por complexo conjunto de fenômenos físico-químico, físico-químico e biológico. Você entender esses fenômenos, né? Você entender esses fenômenos é importante porque quando você entende esses fenômenos, você consegue, por exemplo, a questão da litogênese, como é que se formam as rochas, como é que as rochas se transformam uma nas outras, como é que isso ocorre, né? A questão da orogênese, né? A formação do relevo, das montanhas, né? Das depressões, né? Como é que se forma isso? Leonardo da Vinci, quando estava lá nos Alpes, nos Dolomíticos, Leonardo da Vinci encontrou lá uns fósseis, lá no topo dos Alpes. E ele, o conhecimento dele, disse, pô, uma é outra. Ou essa montanha aqui, ele achou que aquilo fosse um fóssil de peixe, ou isso aqui, né, a água já chegou aqui, nessa altura, ou essa montanha já esteve lá embaixo, no fundo do oceano. Então, ele não sabia de que forma ocorreu, mas ele já inferiu uma coisa certa. De uma certa forma ou outra, aquela rocha que estava ali, aquele dolomito, aqueles fósseis de peixe, ou a água já foi fundo do mar em algum momento da história. Só que lembrando que ele estava no topo ali dos Alpes, né? Estava numa altitude muito grande. Então, na cabeça, né, imagina, né? Imaginar isso, a situação, sem ter conhecimento nenhum, né? Só inferir pela presença dos fósseis, é uma coisa que foi bem legal de ter inferido aquilo, de ter falado isso, né? E aí ele corroborava com o que diz a Bíblia, né? Que no Renascimento tem que ser importante estar de acordo com a Bíblia, não podia estar em desacordo com a Bíblia, senão ia para a forca, né? Enfim, a criptogênese, né, que é a questão da modelagem do relevo, né, a formação do relevo, né? Então, a criptogênese é a questão de como se forma o relevo. E esses fenômenos, né, todos esses fenômenos que ocorrem na natureza, né, eles ajudam a entender como se formam, né, as rochas na superfície do planeta e mostram o ciclo geológico, né, o ciclo da formação das rochas, enfim. E já os fenômenos biológicos dizem respeito aos restos de organismos, isto é, fósseis encontrados nas rochas. Então, esses fósseis e restos encontrados nas rochas falam muito sobre a ocorrência da presença de seres vivos no planeta e como se deu essa presença desses seres no planeta. E aí tem vários estudos que se faz a partir dos fósseis, como a questão, por exemplo, que nós temos alguns seres vivos, alguns seres que viveram na superfície do planeta, no planeta, eles, durante o período geológico, eles tiveram uma curta passagem durante o planeta, a sua existência no planeta. Então, nem todos os seres, né, estão presentes
desde da origem da Terra até hoje. A barata, por exemplo, a barata é um bichinho que tá presente no planeta há muitos anos. A barata, ela conseguiu permanecer no planeta por muitos anos até hoje. Então tem alguns mudou um pouquinho, né? Mas a sua, a sua, a sua origem está desde a da origem do planeta. Nós temos as trilobitas, né? As trilobitas que são os fósseis que são mais antigos que a gente encontra na superfície do planeta. Então, entender encontrar os fósseis, vou dar um exemplo para vocês do Carbonífero. Então, o Carbonífero foi uma época de acúmulo de material, de fósseis, de algas, né, material vegetal, muito abundante no planeta. E esse material ficou acumulado nas rochas, né, desse período que chama-se Carbonífero. Então, aí você encontra fósseis específicos dessa época lá. Vamos pegar um fóssil A. Acharam um fóssil lá que é específico do planeta. Então, quando você está num ambiente, está procurando, quer procurar petróleo, quer procurar gás, quer procurar óleo, essas coisas, né? Então, tu vai procurar preferencialmente rochas do Paleozoico, do período Carbonífero. Porque você sabe que no Carbonífero teve esse acúmulo no mundo todo de material carbonático, né? E acúmulo de material orgânico e a geração de possível petróleo, depende das condições, né? E para se formar o petróleo tem umas certas condições que mais tarde a gente vai falar sobre isso. Mas, a priori, vai procurar rochas do carbonático, do período do Carbonífero. Então, se você encontra um fóssil dentro da rocha, e esse fóssil, a vida dele, preferencialmente foi no Carbonífero, então aquela rocha que tu encontrou esse fóssil, ela é um sinal, né, possivelmente, que aquela rocha que tu encontrou é do Carbonífero. Já é um bom sinal. Aí tem que procurar outros elementos para configurar isso, verificar a estratigrafia, mas o fóssil é um marcador, tá? É um marcador. Então, quando tu acha aquele fóssil do Carbonífero numa rocha, então tu já, teoricamente, se aquele fóssil, porque pode ocorrer o seguinte, de você, até hoje, encontraram aquele fóssil só no período do Carbonífero. Mas, de repente, esse fóssil é mais recente do que o Carbonífero. Aí aquele fóssil vai, a partir daquela data, aquele estudo que o cara fez, aquele fóssil já não é só do Carbonífero. Do Carbonífero até o Quaternário, por exemplo. Até os dias de hoje. Então muda a história do fóssil, né? O período que o fóssil esteve presente na Terra, né? Porque às vezes tu achou que ele ficou extinto no Carbonífero. Mas quando tu vê a presença dele está bem mais recente. Então, você muda esse período de extinção, faz com que esse período que ele esteja presente na Terra se amplie. Tá? Mas, em geral, os fósseis são bem estudados quando tu acha um fóssil, que é um marcador. Quando a gente diz que é um fóssil marcador, porque a gente já fez o estudo e já determinou que ele serve para marcar um determinado período geológico, né? Então, se tu encontrar ele, possivelmente aquela rocha é daquele período. Então, a geologia, né, é a ciência que estuda a Terra em todos os seus aspectos físicos, isto é, a constituição, a estrutura do globo terrestre, as diferentes forças que agem sobre as rochas, modificando assim as formas de relevo e a composição química original dos diversos elementos, a ocorrência e a evolução da vida através das diferentes etapas da história física da Terra. E é uma coisa que recentemente foi descoberta, quando a gente fala lá das leis da física, que são imutáveis e tal, a gente sempre achou que as radiações que vinham do Sol, né? Quando tu pega aqui a Terra, por exemplo, né?
Então, os raios do Sol atingem a superfície da Terra e depois reflete até chegar no sensor, que é o satélite, né, que está no céu. Então, mas existe uma fonte primária de energia que ilumina, né, o Sol, a Terra, e aquece esse planeta, tá? A gente vive num ambiente propício para a vida, né? Não é tão frio, porque o universo é frio, muito frio. Mas como o nosso planeta ele tem uma certa distância para o Sol, para a estrela, né? A gente tem um ambiente favorável à explosão de vida em nosso planeta devido a essas condições de temperatura. Nós temos uma camada atmosférica que impede que esses raios de comprimento de onda menores atinjam a superfície do planeta. Nós temos a camada de ozônio, que ela absorve, né, essas radiações menores, a ultravioleta, né, principalmente. Vocês que vão trabalhar diretamente em áreas costeiras, tem que ter muito cuidado, sempre estar usando protetor solar, em função de vocês estarem recebendo uma incidência, trabalhando no campo, né? Sempre está recebendo uma incidência maior de radiação ultravioleta. E essas radiações ultravioletas elas podem gerar câncer de pele em vocês, né? Então vocês devem se proteger usando protetor solar. Pois é, então a radiação chega na superfície do planeta, o planeta se aquece, né? Lembrando que o interior do planeta é formado, tem magma, né? É quente. Mas esse calor, mais o calor que chega do Sol, né, das radiações termais, de infravermelho termal que chega aqui na superfície do planeta, faz com que o Sol emite, né, ele gere uma radiação, é como fosse o nosso corpo. Nós emitimos uma radiação termal, infravermelho termal, na ordem de 36,5, 36,7 graus de temperatura. A nossa radiação ela é termal e gera uma temperatura em torno de 36,5. O planeta também emite essas radiações termais. Pois bem, a gente acreditava, até esse ano, a gente acreditava que era somente isso. As radiações que a Terra emite são radiações provenientes dessa absorção desse calor da Terra, ou proveniente da radiação do Sol, ou da própria temperatura interna do planeta. Só que, recentemente que eu falo agora, em 2020, o homem descobriu que na Antártida, a gente emite na Antártida um fluxo de neutrinos saindo da Antártida. Isso, até então, era desconhecido da gente. A gente não sabia que a Terra emitia neutrinos. Isso foi uma coisa publicada esse ano, que passou. Por exemplo, quando eu estudei geologia, não tinha ouvido falar disso. Então, hoje já mudou totalmente. Então, existe essa emissão de neutrinos. A ciência não sabe por quê, como, de onde vem esse neutrino, como é gerado esse neutrino, por que gera esse neutrino. Isso aí está tudo desconhecido, é uma coisa nova. Então, isso é um conhecimento novo. Por isso que é bom a gente estar estudar, né, o planeta, porque a gente vai cada vez descobrindo mais coisas sobre o nosso planeta, né? Enfim, tem a parte bonita da geologia, tá? Mas tem a parte aqui dos elementos químicos, tá? Então, quando a gente fala da massa atômica dos elementos aqui, nós temos o número atômico aqui do hidrogênio. O hidrogênio é o elemento mais básico que nós temos no planeta. Então, na origem do universo, lá no Big Bang, na origem do Big Bang, nós tínhamos só hidrogênio. É uma massa diminuta, né, bem pequena, reduzida,
formada apenas por hidrogênio. Então, antes de formar essa tabela periódica todinha completa, o universo era formado só por hidrogênio. Com o passado, com a explosão da Big Bang, né, esses hidrogênios, né, foram se expandindo, foram gerando outros elementos químicos. Aí eu vou mostrar a gente vai explicar sobre esse processo aqui. Tem um vídeo que explica direitinho isso aí para vocês, eu vou mostrar para vocês. Então vai gerando, vai se transformando nos outros elementos. E cada elemento desse aqui, cada elemento químico desse aqui, ele tem suas propriedades. E aqui a gente tem os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, os metais de transição, os actinídeos, os lantanídeos, os metais representativos. Nós temos os não metais, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, o fósforo, o enxofre, o selênio, os semimetais, o boro, o silício, o germano, o arsênio, enfim. E nós temos os halogênios, o fósforo, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato e o tenezinhos, não dá, estou sem óculos aqui, não dá para ler. E nós temos aqui os gases nobres, tá? Pois bem, esses elementos que estão na cor vermelha e na cor preta, escrito em preto, são elementos que a gente encontra na natureza tranquilamente, tá? Então, os vermelhos são gases, são gasosos. Os em preto, eles são sólidos. Nós temos também o elemento que a gente encontra na natureza no formato líquido. O único que nós temos aqui é o mercúrio, o mercúrio e o bromo, que são encontrados na natureza no formato líquido, tá? E esses estão escritos em cinza, tá? São elementos que nós só encontramos artificialmente, ou seja, o homem cria isso em laboratório. Tá? Muitas das vezes, esses elementos eles só existem em frações de milésimo de bilionésimo de segundo, lá, muito rápida a existência. Então, às vezes, a gente só registra que ele existiu, mas a gente não tem um contato com ele, não dura muito na natureza. Logo, ele se torna um elemento instável e ele se torna um elemento estável e acaba se transformando em outro elemento até chegar no elemento mais estável. Então, tu tens vamos supor que tu tem formou esse elemento. Rapidamente ele ocorre o decaimento radiativo até chegar no urânio. Então, até chegar num elemento mais estável. Então, os caras conseguem, em frações de segundos, lá gerar um elemento desse em laboratório, mas ele se torna instável e acabam indo para um elemento mais estável aqui na Terra. Não quer dizer que no universo não possa ocorrer esses elementos, tá? E pode ocorrer no Big Bang, depois do Big Bang, uma grande explosão, em alguma parte do universo pode ter esses elementos, mas de fato é que eles são estáveis, tá? E cada elemento desse químico aqui, dos que nós encontramos na natureza, ele tem uma função especial. A gente vê aqui, por exemplo, o oxigênio, né? Como a gente está um dos elementos mais abundantes que a gente tem aqui na atmosfera, né? A gente vê que o quanto ele nos faz falta, né? Quantos brasileiros, né? Quantas pessoas hoje, nessas últimas semanas, estão morrendo pela falta de oxigênio, que é um elemento muito simples de se extrair da natureza, que está presente no ar, né? Basta uma planta de beneficiamento aí para transformar, extrair do ar o oxigênio
deixar ele uma quantidade mais pura, né, e envasar ele. A gente está vendo aí o pessoal, porra, tem oxigênio vindo da Venezuela, oxigênio vindo de Brasília, de São Paulo para Manaus. E era uma coisa que poderia estar sendo produzida lá mesmo, né? Enfim, o Brasil é o Brasil, né? O Brasil gastou milhões, bilhões construindo o estádio lá de futebol lá em Manaus, sem ter construído um hospital sequer em Manaus. Manaus, para quem não conhece, Manaus só tem UTI, no Amazonas só tem UTI em Manaus, só para ter uma ideia. De todo aquele tamanho do Amazonas, só a capital é que tem UTI. E os hospitais em Manaus são precários, são poucos os hospitais. Então, se gasta, quando a gente fala assim que eu gosto de futebol, mas a gente vê que os nossos governantes eles não têm um cuidado, né? Porque era para ter construído um hospital bacana em Manaus, em vez de construir um estádio de futebol, que nem time praticamente nenhum utiliza naquele estádio. Ficou aquele elefante branco. Se tivesse, eu me lembro do pessoal falar, não se faz Copa do Mundo, vocês estão pensando pequeno, né? Vai construir hospital, tem que construir estádio de futebol para atrair turista. Turista só vai lá no mês. Turista se foi só no mês do futebol e acabou, papai. Ninguém vai para Manaus para ir para aquele estádio de futebol. Tá lá aquilo lá. E aí as pessoas estão morrendo hoje por falta de oxigênio. Pois bem. Então na tua casa, na tua casa tu vai pegar, porque só para ilustrar, tá? Você vai ver que em cada material da tua casa tu tem lá as substâncias minerais que te utiliza para produzir eles. Então aí tu tem argila, cobre, o petróleo para fiação elétrica, tu tem o cobre, né, do condutor, e tu tem o envoltório lá que é o plástico, né, que é proveniente do petróleo. Enfim, tu tem aqui vários elementos químicos, tungstênio, brita, enfim. Então numa casa, se tu pegar uma casa, se tu for pegar todos os elementos que tem presente na casa, tu vai encontrar aqui uma infinidade de elementos químicos, de materiais de substância mineral, de várias jazidas, né, de vários locais para gerar isso. E de várias fontes, né? Eu trabalhei, né, eu dava aula aí na UFRA, na antiga FICAP, e eu saí da FICAP e fui trabalhar na mineração. E naquela época, em 2001, a gente tinha uma previsão que nos anos 2000 para frente, a humanidade ia muito para o lado dos celulares, né? Então a humanidade ela caminhava para uma mudança de hábito, né? A gente não tinha celular, né? Naquela época tá começando a surgir os celulares, mas já existia uma tendência mostrando que o futuro estaria nas questões dos celulares. E as minas de níquel do mundo todo estavam se exaurindo. Ferro, não tinha bastante ferro, mas níquel. O níquel é importante porque o níquel forma um aço inoxidável. E o níquel está presente também nas baterias, né? Então era importante que naquele momento, final dos anos 90, início dos anos 2000, que a gente investisse em novas minas de níquel, porque o mundo ia precisar de níquel. E a previsão era que o valor do níquel subisse muito no mercado internacional. Então, com essa perspectiva de falta de níquel no mercado, elevação do preço do níquel devido a essa falta de níquel, né, a questão da procura, da demanda e procura, né? Então, todo mundo sabe da lei da oferta e da demanda, né? Então, se tu tem muita procura de um determinado produto e tu tem carência desse produto no mercado, o preço dele se eleva, né? Isso todo mundo sabe,
né? Só não sabe o Ministério da Saúde, né? Que foi procurar seringa e, e reclamou do preço da seringa porque estava cara a seringa, justamente do período que todo mundo está usando as seringas no mundo todo, né? Então, é a questão da oferta e da demanda da oferta, né? Então, se tu não tem muita oferta, o preço sobe. Então, é a mesma coisa aqui para o níquel. Então, tu não tinha muito níquel no mercado, então tu precisavas achar minas de níquel para aproveitar esse valor do mercado do níquel. Então, aí foi assim que surgiu a mineração Sapuma no sul do Pará, que é para prover níquel para o mundo, né? Um dos provedores de níquel do mundo. Então, vários elementos químicos estão presentes na estrutura de uma casa, né? Tudo tem elemento químico. Tu tem argila, tu tem calcário para o cimento, né? O que mais aqui? Tu tem manganês para a esquadria de alumínio, lá para a esquadria. Feldspato, mica, enfim. Tem vários elementos químicos aqui, gás natural, enfim. Quando a gente vai para o celular, tá? Um celular, a gente vai ver que um celular, ele possui, só um celular, 29 elementos químicos. 29 elementos químicos. Então, são aqui os elementos químicos que o celular possui, tá? A gente trocou as baterias de níquel por baterias de lítio, tá? E cobalto, né? Então, a gente teve essa mudança. Enfim, então aqui nós temos todo uma tabelinha periódica, digamos assim, presentes aqui em um aparelho de celular. Em cada material do aparelho de celular, né, o vidro nós temos alumínio, temos silício, né, na tela do vidro do celular. Ainda tem o óxido de irídio, para dar aquela força no vidro do celular. O vidro de celular não é um vidro normal, tá? É um vidro trabalhado com elementos químicos mais resistentes, tá? Não pensa que o vidro do celular é um vidro igual de copo, não é quebra, olha que quebra, né? Mas eles são bem mais resistentes, né? Você não vai testar isso, a resistência do bicho aí. Nós temos o cobre presente nos elementos eletrônicos. Cobre, olha, nós temos o cobre, nós temos o ouro, enfim, a prata, o tântalo, níquel, enfim, nós temos vários elementos químicos presentes aí no silício, oxigênio, antimônio, arsênico, fósforo, o gálium, estrôncio, o chumbo. Nós temos vários elementos presentes aí nos materiais eletrônicos, tá? E aqui, ó, só para efeito de ilustração, eu botei aqui vários elementos químicos que são presentes em várias partes do teu celular aí, ó, mostrando o quanto a gente é dependente. E aqui é um negócio importante, se você olhar aqui mostra a cor do elemento químico, o elemento químico e a sua cor e da onde provém esses elementos químicos. Se você olhar aqui para o mapa mundi, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né, de vários elementos químicos. Mas aqui, olha, os maiores produtores aqui desses elementos não constam o Brasil. Não consta o Brasil. Cobalto aqui vem do Congo, da República do Congo, Ruanda e Congo. O níquel vem aqui da Indonésia, tá? Essa mina da Indonésia estava sendo exaurida, né? Então possivelmente já não deve ter mais, ou diminuiu bastante. O Brasil, nós temos o níquel do vermelho, nós temos várias minas de níquel agora no Brasil, tá? Depois foi feita essa figura. E aqui, para ilustrar, eu tenho vários elementos químicos, onde são usados esses elementos, que a gente nem sabia da existência desses elementos químicos e não sabia que eles estavam presentes nisso. Então, os ponteiros luminosos, aquela fluorescência dos ponteiros luminosos, é um elemento químico, até ele é radioativo, mas é bem pequena a radiação, né? Mas aquela fluorescência, ela é justamente porque
aquele material, a energia luminosa excita ele e ele começa a se tornar fluorescente. Então, aquela fluorescência que dá naquele ponteiro vermelho não é apenas um plásticozinho que está ali, não. Tem um promécio que está lá sendo ativado para gerar aquela tonalidade bonita daquela cor vermelha. Às vezes a pessoa pensa que são coisas simples, mas que nós temos vários elementos químicos aí. Então aqui, ó, são os elementos radioativos. A maioria deles aqui são elementos radioativos aqui, ó. Esses aqui de baixo, todos eles são radioativos. Cúrio, américo, garício, todos eles são e estão presentes nesses materiais. Nós temos o ferro, o níquel, enfim, todos esses elementos estão presentes aí para formar esses materiais aqui, tá? O calcário, o cálcio, né, que está presente no calcário, né, nas conchas e ossos. O titânio está presente nos materiais resistentes ao calor, tá? As ligas metálicas, tanto o titânio como o nióbio e o tântalo, são minerais raros e caríssimos e raros e têm propriedades para formar ligas metálicas muito resistentes. Tá? Esse gráfico aqui ele mostra a ocorrência de matérias-primas, né? A necessidade do homem na civilização moderna com relação às matérias-primas dependentes dos recursos minerais. Né? A gente vê aqui que o principal recurso mineral hoje, que na verdade essa tabela aqui é da década de 70, então eu acredito que deve existir, eu já procurei uma tabela que pudesse mostrar, eu vou até procurar hoje, após a aula, vou ver se eu acho uma coisa mais nova, eu já procurei e não achei. Mas enfim, a necessidade do homem desses elementos químicos, tá? A dependência da humanidade com relação a esses elementos químicos. Então o petróleo é o mais importante recurso que a gente mais depende é o petróleo, porque do petróleo nós extraímos combustíveis, né? Então imagina, sem combustível, sem asfalto, como a gente estaria, né, sem combustível, sem asfalto. Nós temos a água, né? A água é um recurso hídrico, talvez hoje em dia o mais importante, e é o que menos a gente tem tomado cuidado, né? Menos a gente tem tomado cuidado. Eu vi a semana que passou, semana retrasada lá, um cara filmou a praia lá no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, não sei se foi Rio, se foi São Paulo, e a quantidade de plástico na onda lá, na beira da praia lá, quantidade de plástico, putz, aquilo ali é de doer o coração, ver o quanto o povo brasileiro, principalmente nós brasileiros, nós nortistas, somos piores do que aquele povo lá. Eu vi a praia de Salinas após o veraneio, como a gente deixa a praia suja, né? Eu passei um tempo nos Estados Unidos, no Canadá, e quando eu retornei para o Brasil, a coisa que mais me deixava triste era quando olhava para a sujeira da nossa cidade. O quanto nós somos porcos, né? O quanto nossa população é porca, mal educada. Eu me lembro que logo quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu estava vindo do aeroporto para casa e no ônibus da frente o cara joga do nada no meio da rua, ali no Zé Malché, o cara joga um coco do ônibus para a calçada, cara, o coco rolando do nada na calçada, podia atingir alguém. Cara, isso é revoltante, né? O povo é muito porco. Realmente, se a gente não mudar isso, é o que é a coisa que talvez mais problemática é a nossa educação. O quanto a gente é mal educado, o quanto a gente é sujo, não tem cuidado, zelo pela cara, frescurinha, isso não é frescura, não. Se a gente não cuidar da nossa água, hoje no mundo, nós temos vários lugares no mundo que existem conflitos, né,
Existe guerra por causa de água, né? O Rio Jordão, lá em Israel, lá, né? O que acontece? O Rio Jordão, acho que é o Rio Jordão, acho que é o Rio Jordão, não me recordo direito o nome do rio, que divide várias, é o Rio Jordão, se não me engano. Ele divide vários, um limite entre vários países e tal. Só que acontece, quando o cara faz suas barragens, né, a montante, diminui a água jusante, né? Então, na direção da foz, vai diminuindo o recurso hídrico porque o cara fez várias barragens lá atrás, né? Porque como o rio, às vezes o rio não é perene, o cara, para garantir água por um tempo maior, ele faz barragens, acumula água e estanca a saída de água. Então, os países que estão lá jusante deixam de receber essa água. Então, isso tem gerado problemas em algumas partes do mundo, em função dessas barragens sem controle nenhum. Então, os bens, recursos naturais, os rios, por exemplo, um rio que corta mais de um país, a sua gestão ela tem que ser uma gestão integrada entre os países por onde passa aquele rio. Não pode ser uma coisa só de um país, né? Então, tem que ter esse controle, né, com relação aos recursos. Então, a água seja o recurso que mais a gente vai depender e tem que ter mais cuidado, tá? E aí tem vários elementos, né? A água vem depois de um carvão mineral. Esse carvão mineral, talvez a matriz energética tenha mudado, porque o homem, nos últimos 2 décadas, nas últimas 2, 3 décadas, tem, a partir da década de 70, mais precisamente, quando ele se tocou que o petróleo é um recurso finito, que vai acabar, então o homem se tocou que ele tem que procurar novos recursos, ele tem que procurar nova fonte de energia. E aí surgiram várias origens, né? Tem o combustível a partir de hidrogênio, o homem já consegue ter carro de hidrogênio, o homem já faz utiliza energia eólica, energia solar para geração de energia. Então, a matriz energética que, naquele período, até a final da década de 70, estava montada em cima do petróleo, do carvão mineral. Esse carvão mineral é um produto altamente tóxico porque ele possui enxofre. A maioria deles tem enxofre. O nosso carvão mineral aqui do Brasil tem muito enxofre, né? E, enfim, e o homem começou a utilizar a energia nuclear. Energia nuclear. Só que nós tivemos problema, né? Já com a energia nuclear. Não sei, a maioria de vocês nem era nascido em Chernobyl. Nós tivemos um problema radioativo lá em Chernobyl, né? Que gerou, eu me lembro aqui no mundo todo, um problema. Eu me lembro que a gente, nessa época de Chernobyl, nós recebemos aqui leite da Suécia, leite da Suíça, né? Vinha muito leite, porque esses leites, teoricamente, eles tinham contaminação de radioatividade lá e não estavam sendo vendidos, porque as vacas estavam contaminadas e tal. Então, a solução foi encontrada exportar para o Brasil. Então, nós tínhamos nos supermercados várias, em vez de ter, a gente encontra queijo, são queijos praticamente brasileiros, né? Nós tínhamos vários queijos suíços, vários queijos assim vindo da Europa, em função que o gado, o material estava tudo suspeito de radioatividade e as pessoas não estavam comprando, encontraram o mercado no Brasil vendendo preço muito mais barato esses produtos. Vocês podem, fica uma dica para vocês, tem um filme chamado Fukushima. Fukushima teve um terremoto no Japão e uma tsunami muito forte lá em Fukushima. E lá em Fukushima tem uma usina nuclear. Então ocorreu lá um problema, um risco muito grande para o Japão com relação à energia nuclear e ao problema de radiação. Assistam esse filme, Fukushima, para vocês terem uma noção da gravidade que é uma usina nuclear. Eu fico imaginando aqui em Angra do Reis, rapaz, o quanto
confuso, quantas coisas não devem ter feito aqui. Se o Japão tem cheio de irregularidade, imagina aqui no Brasil. Então, deve ter muitos problemas aí, pode gerar muitos problemas aí. Assistam esse filme, Fukushima. Pois bem. Então, a cada um de nós que nasce, né, nós temos uma quantidade de recursos que a gente vem depender durante as nossas vidas muito grande. Por exemplo, zinco, 254,5 kg de zinco, desde a hora que te nasce até a hora que morre. Petróleo, aqui são litros, aqui ó, 273 mil litros de petróleo cada um de nós consome durante a vida. Bauxita, 2 toneladas, 2,3 toneladas. Carvão, 2.000 quilos de carvão, ou 200 toneladas, 205 toneladas de carvão. Enfim, gás natural, quase 200 mil metros cúbicos de gás natural. Enfim, a gente vive na dependência desses recursos minerais. E a gente, ao todo, consome 1.410 toneladas desses produtos minerais, metálicos e combustíveis ao longo da nossa vida. Só para finalizar, a gente vai finalizar aqui com essa figura. Nós temos a geologia teórica e geral, e aí vem o estudo dos minerais, da mineralogia, da petrologia, do estudo das rochas, da sedimentologia, que vai estudar os sedimentos, da geologia estrutural, que vai estudar as estruturas existentes nas rochas, nas camadas das rochas, né? Dos esforços que existem na superfície do planeta, enfim, da tectônica, da geomorfologia, a parte da geologia histórica. Nós temos a paleontologia, a estratigrafia, que vai estudar o empacotamento, como estão distribuídos esses empacotamentos dessas rochas ao longo dos anos, quem é mais antiga, quem é mais nova, suas correlações, relações. A geoecologia, justamente o estudo da geologia com o meio ambiente, como é que está essa relação com o homem, com os outros ambientes. Mas aqui no nosso caso também nós temos a geologia aplicada, né? Que é o estudo de barragens, que é o que vocês vão utilizar muito, né, para estudar barragens, fundações, túneis, estradas, água subterrânea, materiais, usinas termoelétricas, problemas de engenharia, e também nós temos a questão do petróleo e gás. Então esses aqui são os ramos da geologia, tá? Então, na geologia física, na geologia estrutural, como eu falei para vocês, a mineralogia, a fotografia, a geologia dinâmica, que vai estudar diversas transformações que passam na superfície da crosta terrestre em função das ações dos agentes exógenos. Então, a geologia dinâmica estudar essa movimentação das rochas que estão presentes na Terra, a sedimentologia e a geomorfologia. Então, eu já falei isso anteriormente. Então, aqui, pessoal, a gente termina a aula de hoje, tá? E aí a gente continua na sexta-feira. A gente continua a nossa aula, tá certo?